Fala galera! Agora estamos aqui no canal Fute no Eixo com assuntos ligados aí ao futebol passado, assuntos do passado, assuntos da atualidade. Eu e o senhor Mason Thompson. Fala agora, Mason! Deixa aí o seu abraço já para a galera que vai aí nos acompanhar durante essa nova etapa do canal Fute no Eixo. Fala Rafa, fala pessoal. Primeiramente, muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está assistindo isso aí. É isso aí, Rafa. A gente tá nessa empreita nova aí. Vamos ver no que vai dar isso aí. É isso aí. Então, hoje o assunto aí na panela para cozinhar aí a galera da torcida do Manto Sagrado Santista, Baixada Santista e do time aí do meu amigo que ele vai falar aí, tem todo o direito de falar do time dele. É meu time que não tá sendo um time ultimamente, já faz um tempo, né? E era um time decente aí, vem deixando de ser um time e agora tá só sendo um teste pra cardíaco aí, assim como o próprio Santos aí. É o São Paulo, né, galera? Infelizmente a gente está passando por um momento de turbulência, mas quem tem fé nunca desiste no seu time, né? É isso, né? A gente separou alguns pontos aqui para comentar o que é que está acontecendo com o São Paulo e depois a gente vai comentar o que é que está acontecendo com o Santos para você ficar ligado aí por dentro de todo o conteúdo. Vamos lá então, Mason Thompson, iniciando aí a nossa empreitada aqui no Fute no Eixo. Manda bala, o que é que está acontecendo aí com o seu time? O que é que está acontecendo com o São Paulo, que tem uma história aí de fama, de muito conteúdo de valor, muitas vitórias, um time vitorioso, anos 90 ali, fez muito sucesso. Você ainda estava aí começando a sua carreira, né, Mason Thompson? É, tava nascendo ali enquanto o meu time já tava sendo bicampeão do mundo ali. E é isso, né? O São Paulo ele teve uma ascensão basicamente ali, é claro que teve alguns títulos muito importantes, que na época, para essa molecada que não conhece, o Paulistão era tão importante quanto um brasileiro é hoje em dia, né? Então, antigamente o pessoal parava de disputar Libertadores, por exemplo, poupava na Libertadores, poupava no Brasileiro para ganhar os estaduais aí. E na década de 90, o São Paulo teve ascensão. Talvez aí o time que tenha despertado o Brasil para a Libertadores, feito ela uma competição realmente importante aqui. São Paulo veio numa ascensão é, até que grande, conquistando aí alguns títulos de expressão. Na década de 90, conquistando o Brasileiro, conquistando a Libertadores ali, o Bimundial, o Bi da Libertadores. E no começo dos anos 2000 não conquistou tanta coisa assim, mas ali por volta de 2004 para 2005 é um time que já começa mudando e consegue o tri da Libertadores encaixar três brasileiros seguidos aí. Logo depois disso, São Paulo vive talvez uma das maiores, se não a maior, década da sua história, de títulos importantes, né? Teve o título da Sul-Americana, que muitos não consideram tão importante assim, mas depois disso foi só queda. E São Paulo, inclusive, que é um time que sempre teve no máximo na quinta colocação do brasileiro, acaba aí por disputar, é, brigar realmente contra o rebaixamento em si, o Rafa. E o Santos, que todo mundo conhece a história, né? Até porque começa bem antes da do São Paulo, junto até com o Palmeiras ali, era até um time maior na época considerado do que o Palmeiras, tanto por conta da história do Pelé. Eu gostaria que você falasse um pouco aí também do Santos. Valendo lembrar também do São Paulo do Tele Santana, né? Com Tele certeza. Santana fez muito pelo São Paulo, trouxe títulos e foi um time que, quando ele estava na liderança, aterrorizou bastante aí os campeonatos brasileiros. E é um cara que vai ser lembrado por décadas, por anos, muitos anos, o Tele Santana como acho que um dos melhores técnicos do São Paulo, tirando também o técnico do que foi técnico do Santos, depois trazendo alguns títulos também. Você vai lembrar mais que Muriçoca, né? o Murici Ramalho. Muricy Ramalho, que também depois no Santos fez um ótimo trabalho, né? A gente vale salientar que os técnicos também têm um
um ponto bem positivo no nosso time, né? O Santos, por ser um time de história, de história muito conhecida mundialmente, né? Tem um arsenal grande aí de conquistas como Libertadores, Mundiais. Foi o time que mais eliminou o Boca Juniors das Libertadores. Essa informação aí a gente tem a pronta entrega aqui no Fute no Eixo. Foi o time que mais virou os argentinos para fora aí da Libertadores e alegrando aí. Eu acho que quando o Santos joga, a torcida, seja ela do São Paulo, Palmeiras, Corinthians, aí os 4 maiores times de São Paulo, a galera tem um carinho especial pelo Santos, a não ser quando vai jogar contra, né? Com certeza. Então, o Santos é um time de uma história muito forte pelo rei do futebol, Pelé. Será conhecido aí por várias e várias décadas ainda. Se falar daqui a 50 anos, quem foi o Pelé vai se lembrar do nome do Santos. E é um dos times mais conhecidos fora do país, apesar hoje que a tecnologia ela nos favorece a ter um conhecimento melhor do futebol e fora do nosso país, né? Eu creio que o brasileiro está assistindo mais o futebol europeu hoje do que o próprio futebol nacional, que vem numa decadência aí, vem mostrando um- uma queda muito grande num todo, né? Não só os times, mas o campeonato brasileiro em si, os jogos brasileiros tem que ter uma mudança aí para poder começar a ter uma visão maior, até por parte de investidores, né? Falando em si do Santos, a última partida foi um, um, um um resultado muito drástico. No primeiro tempo, o Santos teve aí a posse de bola em 75%, pôde mostrar, teve algumas bolas em direção ao gol, teve um demonstrativo de que poderia sair vitorioso, mas infelizmente o Santos levou ali 3 gols de bola parada e foi assim um desastre para acabar de desmoronar. ah, eu acho que o emocional dos jogadores. Já tinham aí 6 partidas sem vitória, chegamos à 7ª partida agora sem vitória, e domingo que vem a gente vai pegar o Fluminense dentro de casa, e não mais do que a obrigação de ter que trazer a vitória, de ter que ganhar dentro de casa, porque está jogando na Vila. Apesar de quando o Santos está jogando na Vila e está com esses problemas psicológicos, o Santos tem sofrido até para vencer na Vila Belmiro. É, vale também falar aí um pouco da administração do time, né? Que tem sofrido aí, os administradores estão tendo que emprestar dinheiro para o clube para poder manter. Os jogadores não estão recebendo salários, e você jogar sem receber salário e ter que ganhar aquela pressão da torcida em cima de que o time tem que ganhar, isso aí tem sido um pouco é, frustrador, na verdade, pro time, né? De não trazer a vitória, de jogar bem, de jogar bem e não trazer o resultado. Parece até uma história parecida, né? Parece que os clubes dão a mão nesse quesito aí. O São Paulo que ultimamente vem passando vergonha internacionalmente aí. Contratou o Daniel Alves, não pagou desde quando ele chegou. Com o direito dele até inclusive ter saído, mas a história entre os dois aí foi uma história um pouco de amor e ódio, muito mais de ódio do que de amor, né? Até porque o que o São Paulo não entregava pro Daniel, o Daniel também não entregava pro São Paulo. E as gestões, eu acho, né, Rafa, que vem sendo cada vez piores. O futebol brasileiro, ele deixa de ser uma referência mundial. Os melhores jogadores vão para fora, como eram antigamente, mas talvez de uma forma hoje em dia muito jovens, né? Às vezes o cara não passa nem pela base, o cara chega na base ali do time e já acaba sendo vendido, você nem viu ele jogar no profissional. Então, às vezes o cara foi revelado pelo Santos, Santos vendeu por uma quantia
a preço de banana, chega lá na frente, o cara rende e faz falta pro time principal, né, Rafa? O que, que você tem a falar mais sobre isso aí? Até porque o Santos é conhecido como a base que mais revela no Brasil, hein? O Santos é um time que ele é produtor, né? Ele tem uma produção. A ideia do Santos é produzir jogador para poder vender lá fora, como aconteceu no caso do Neymar, no caso do Gabigol e jogadores que vêm em ascensão. E você sabe, aparece 5 jogadores muito bons, o Santos vende, passa todo aquele ciclo novamente tentando achar jogadores de boa qualidade. O Santos e o São Paulo são times que ainda não caíram para a segunda divisão. Acho que está junto com o Flamengo. Se eu não me Sim. engano, é Flamengo, Santos e São Paulo são os 3 times ainda que não caíram para a segunda divisão. O Santos vai ter que remar muito esse ano para não acontecer isso, né, para a gente, que seria aí muito desmoralizante, né, para o torcedor. Acho que muita gente que vai para a segunda divisão vê o caso aí do Cruzeiro, que não conseguiu voltar, né? Sim. Mas o Santos, enfim, a metodologia do Santos tem que dar uma mudada. Eu creio que as cabeças ali, os diretores ali, tem que dar uma mudada e tem que contratar gente, sim, para poder trabalhar e se manter na primeira divisão, porque o time, quer queira, quer não, o Santos é um time grande, é um dos 4 maiores ali de São Paulo, e existe aquela fase, né? A fase que o Santos está melhor que o Corinthians, que o Palmeiras e que o São Paulo, e existe a época que o São Paulo está melhor que os outros 3 e assim sucessivamente. O É. São Paulo, em relação a comentando só o que você falou sobre Sim. o Daniel Alves, o São Paulo sempre teve essa relação com os jogadores que voltam para o time. Foi assim com o zagueiro, se eu não me engano, Miranda, né? o Miranda, e também teve com o Pirulito, e também teve um outro zagueiro que era do São Paulo, não estou me lembrando o nome agora, que foi zagueiro da seleção brasileira também, se você estiver lembrando, fala aí que ele ficou afastado pelo São Paulo, ficou treinando em casa, custeando o seu treino, né? O São Paulo não permitia nem a entrada dele no CT para treinar. Mas enfim, a gente está aqui para poder falar um pouco, né, dos nossos times. E o Santos está com 24 pontos, tá na boca do caldeirão ali. Tem que dar uma remada aí para não cair para a segunda divisão. Tem que fazer um esforço aí. Os jogadores que não estão recebendo salário, infelizmente, eles entraram para seguir essa carreira. E uma das coisas que acontece ainda no Brasil, que não era mais para acontecer, que já era para ter mudado essa situação, é a questão de falta de salários de jogadores. Isso, ô, Rafael, eu creio que, por exemplo, a questão da base em si é aquilo, né? O Santos vende 5 jogadores aí a preço de banana, contrata um medalhão. E como foi o caso do Damião alguns anos atrás, o cara acaba não rendendo, o Santos acaba ficando endividado. É o mesmo coisa que acontece no São Paulo, por exemplo. Vende os meninos da base, o São Paulo vendeu Anthony, David Neres, Luiz Araújo, entre outros aí, a preço de banana, entre aspas, né? Porque o jogador não se valoriza, ele fica aqui, não ganha um título, não tem um valor é, maior para sair. Às vezes até o empresário acaba fazendo a cabeça do moleque para nem jogar pelo time profissional e já ir direto para a Europa, o que prejudica talvez até os dois lados, né? Tanto o lado do jogador em si, que não está preparado para entrar num time de primeiro escalão lá na Europa, quanto também o próprio time que depende da base para não só para se sustentar, mas talvez aí galgar alguns títulos aí, quem sabe. É porque o Neymar, quando ganhou, ganhou com a base. Por exemplo, lá nos dois brasileiros, lá, se eu não me engano, 2002, 2004, tinha Diego, Robinho. Em 2010, 11, 12 com Neymar e Ganso, são jogadores que vieram da base, né? Então, acho que acaba faltando isso hoje em dia para os times e acabam gastando o dinheiro que vem da base com caras que já são mais velhos, não vão render tanto quanto a molecada e o time fica endividado, né? São Paulo, por exemplo, nunca atrasou salário e ultimamente vem tendo essa talvez até uma complicação, mas não uma complicação, porque tá sendo normal em todos os times, até Barcelona tá, tá com esse pequeno problema, né?
Mas, cara, querendo ou não, é um dos poucos motivos que o torcedor do São Paulo em si, do torcedor do Santos em si, vem tendo que quer se alegrar de não dever salário, de não ter caído, e esse ano tá difícil pros dois, né, cara? São Paulo, o Santos mesmo tá com 23 pontos, São Paulo tá com 27, cara. Então, eu acho que não cai, porque tem times piores, só que o Cruzeiro começou assim, né? Não cai porque tem times piores, né? Justamente, justamente. Eu acho que o que afetou também foi a pandemia afetou demais pela proibição das torcidas voltarem ao estádio. Isso, o estádio quer queira, quer não, é a renda que o time tem, né? Sim. Então, quando você tira a renda principal, que é a venda de ingresso, as famílias voltarem para os estádios, e você não vê isso durante 2 anos, como aconteceu o ano passado e esse ano, isso afeta demais. E aí você tá vendo até o Barcelona já passando por situação complicada. Mas eu acho que isso tudo vai voltar ao normal em pouco tempo. Acho que ano que vem já vão liberar para voltar as torcidas aos estádios. E isso aí vai acabar dando essa volta por cima. É, 23ª rodada, os times do Brasileirão aí fizeram um acordo aí pra tá voltando o público da Série A, né? Que a Série B parece que pelo visto já tá rolando, inclusive, né? O que não pode é também exagerarem como estava exagerado o valor do ingresso lá para pro jogo do Vasco, que o ingresso parece que foi R$ 250 e tinha que pagar mais o exame ainda o exame para fazer contra o Covid, né? Para saber se tinha o Covid ou não, R$ 140. Então quer dizer o quê? Você pagou aí do R$ 390 para poder assistir um jogo. Então acho que está meio fora do bolso hoje do brasileiro, né? Só quem é fanático, fanático mesmo, para poder pagar um valor desse e É, assistir o jogo. inviável, Ah, né, cara? pois é, fica inviável e assim, se não for num valor que possa a torcida pagar e voltar para os estádios, vai ficar mais difícil a situação. Lembrando aqui, voltando um pouco ao assunto do Santos, né? O Santos, ele esse ano chegou à final da Libertadores contra o Palmeiras, né? Perdeu para o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Ah, mas assim, uma coisa não justifica a outra, né? Porque o Santos chegou imprudente foi muita sorte que o Santos teve, né? Não foi aquele chegou na final de ter Chegou chegando, né? chegar chegando como foi das outras vezes, né? Em 2012 foi a última vez que o Santos participou, acho que na final da Libertadores, se eu não tô enganado aqui. E esse ano chegou contra o Palmeiras, ficou com o vice-campeonato. Tinha time para ganhar, porém a gente vê aí que a administração do clube tá sendo um pouco deixada de lado. É pouco, né, ó, Rafa? Um time como que é o Santos, a história que tem o Santos, falar que chegou numa final de Libertadores é pouco, né? Pouco, pouco. Assim como o São Paulo também, que nem numa final de Libertadores tem chega ultimamente. Ano passado, na edição passada, caiu na fase de grupos. Nessa edição, levou uma surra do Palmeiras e é pouco pra time desse tamanho, né? Pois é, eu acho que os 4 times de São Paulo têm que estar brigando ali entre os primeiros, porque são os times que, quer queira, quer não, são os que têm mais qualidade, assim, e mais investimento do futebol brasileiro. Você imagina aí pegar um time pequeno lá, ah, vamos dizer, lá do norte, ah, e um time que vem fazendo sucesso no Nordeste, o Fortaleza, que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, cara, que é de bater palmas pro Sim. Fortaleza e a administração do Fortaleza. É um time que é para ser tirado como exemplo, né? E você vê times grandes como São Paulo, Santos, Grêmio lá embaixo hoje na tabela e os times menores com a sua administração pé no chão, levando os times lá para cima. Com certeza. Um exemplo disso bem claro é o Flamengo, né? Porque o Flamengo ficou aí anos e anos aí lutando pra não cair, com o pé no chão, sem contratar muitos jogadores, se reestruturou e hoje em dia aí é o time que, querendo ou não, no Brasil aí vem apresentando o melhor futebol. O Atlético vem, mas
A gente sabe que é investidor que vem por fora, já não é mais um mérito do clube, assim como é o Palmeiras também, que é dinheiro de patrocínio. Então, exemplos aí como Fortaleza, você acabou de citar, que era um time que não tinha nem estrutura, se reestruturou, refez campo de treinamento, comprou aparelhos mais novos, e tudo isso importa. A gente vê o futebol, né, cara? Mas o futebol em si não é só o que é apresentado ali no campo. Tem muito por fora. Tem a gestão, questão de equipamento, preparação física. E isso é algo que vem, inclusive, Santos e São Paulo são ambos esses que vêm sofrendo. O Marinho, por exemplo, desde que passou pela Covid e depois veio a sofrer algumas lesões, aí já não é mais o mesmo. E o São Paulo, quando quebra um jogador, é daqui a 90, 200 dias para recuperar, e quando recupera, acaba se machucando de novo. Então, são times realmente que a gente tem que tirar como exemplo: Flamengo, Fortaleza, entre esses outros que estão aí na ponta da tabela, como você disse, né? Alguns times que, por exemplo, Fortaleza, que querendo ou não, comparado à história de time como o Grêmio, São Paulo e Santos, é muito inferior, mas no momento estão muito melhores do que até os próprios que foram citados. Justamente. Eu acho que tem que ser repensada a forma e o estilo de futebol a ser jogado, né? Só que envolve dinheiro, jogadores sem receber o salário do mês, é, tem essa dificuldade também para estar desempenhando o papel que é para ser desempenhado no campo, né? Exatamente. Então acho que é isso, né? Eu acho que a gente conseguiu explanar um pouquinho aí da dificuldade que estão passando os dois times, né? E torcer aí, eu tô torcendo pro meu, você torcendo pro seu aí, para que não caiam e mantenham ali na tabela. Espero eu que fique por muitos anos ainda na Série A e não visite a Série B, né? Apesar de que hoje a Série B também está sendo um campeonato sensacional, você assiste jogos da Série B, às vezes tem muitos jogos na Série B melhores que o da Série A. É isso, você não tem a dúvida, né? Até porque o estilo de jogo que vem sendo apresentado pela maioria dos técnicos aí, que vem sendo um tanto quanto covarde aí, não dá muito gosto de ver alguns jogos aí que antigamente era só o Corinthians, né? O Corinthians joga assim, é feio o futebol. Hoje em dia parece que todos os times aí estão andando nessa linha, inclusive a própria seleção brasileira parece que tá jogando no estilo Corinthians aí. É um resultado. É um, é um estilo de jogo que não agrada aos olhos, às vezes dá resultado, às vezes não dá, mas é aquilo, né? Campeão é só um, o resto é tudo perdedor, como já diria Nelson Piquet, né? É isso daí. Eu tava aqui fazendo isso aqui para lembrar 2012, 2012, né? Na verdade foi 2010, 2011, 2012. O Santos ganhou aí, teve 3 anos consecutivos de muitas vitórias. Depois, infelizmente, não conseguimos segurar o Neymar. Foi embora, ficamos ali com algumas peças ali ainda, mas você sabe, né? Para remontar um time vitorioso de novo, o Santos vem lutando. Conseguiu fazer alguns resultados muito bons aí ano passado, ano retrasado. Sempre em cima ali na tabela, chegou a liderar o Campeonato Brasileiro do ano passado por alguns jogos. Poderia ter sido campeão, mas infelizmente ah, alguns jogos essenciais que era para ter ganho, acabou empatando ou perdendo e ficou alguns pontos atrás do Flamengo, né, que foi campeão ano passado também. Nem me fale disso aí, porque o São Paulo tava 7 pontos na frente do segundo colocado e acabou dando o título de E bandeja São aí. Paulo também, é verdade. Eu acho que, Mason, a gente conseguiu falar o que a gente precisava no primeiro vídeo, né? Sim. E vamos trazer aí, semana que vem a gente traz mais um vídeo para você com histórias aí do futebol. Temos aqui muitos assuntos a serem conversados. Se você está assistindo a gente, deixa a mensagem aí, deixa a sua pergunta, se tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre alguns assuntos aí relacionados ao futebol, a gente vai estar sempre aqui no Fute no Eixo. Mason, eu vou ficando por aqui. Deixa aí a sua mensagem e a gente faz o encerramento. Aí, é só agradecer a galera que ficou até o final do vídeo. Não esquecer de deixar aquele joinha pra gente também conquistar o nosso lugar ao sol aí, tem espaço pra todo mundo. E é isso, Rafa. Então é isso aí. Um beijo no coração do Santos, o maior de todos os tempos. Um abraço para o São Paulo, que o nosso time consiga ficar na Série A
A gente vai ficando por aqui, pede para você se inscrever no canal, deixar o seu like e a sua mensagem aí é muito importante para a gente também. Um beijo no coração, até a próxima, a gente vai ficando por aqui.